Aqui nesse vídeo eu vou mostrar como fazer para gravar jogos no dispositivo USB. Gravar jogos a partir do zero em um dispositivo vazio e gravar mais jogos ou remover de um dispositivo que já tenha jogos gravados. Você vai receber por e-mail um link para fazer download dos tutoriais. Você vai receber um arquivo zipado como esse. Quando receber ele, você extraia ele, clique no botão direito, clique em extrair arquivos e na janela que aparecer você indique o disco C, a raiz do disco C para ser instalado, porque ele está configurado, os aplicativos que estão dentro, que estão ali para rodar a partir do disco C. Se colocar em um outro dispositivo, ele pode dar erro e não funcionar direito. Então indique o disco C. Aqui no meu computador aqui está o Windows 10, no seu com certeza vai ter um nome diferente, mas vai ter sempre a letra C. Então indica a letra C e clique em OK. Quando aparecer essa mensagem que já existe algum arquivo, só clicar em Sim para todos. Aí ele vai criar aqui os atalhos dos aplicativos. Aqui eu tenho um tutorial para desfragmentar o dispositivo, formatar o dispositivo, que é para formatar dispositivos maiores do que 32 GB, rodar jogos via rede. Quando tiver um tempo, em cada uma dessas pastas tem um vídeo tutorial. É só assistir cada um deles que vai saber do que se trata e como fazer. Nesse vídeo vamos focar em gravar jogos no dispositivo. Aqui eu tenho os aplicativos que são o USB Útil, que é o programa que vamos usar para gravar jogo no PS2 ou remover um jogo no dispositivo do PS2. O OPL Manager, que é para baixar, fazer o download depois de instalar os jogos, fazer o download das capas, das imagens que são exibidas lá no OPL. Aqui eu tenho dois aplicativos baseados em VBA Excel, em Excel do VBA. Ou seja, você tem que ter o Excel instalado no computador, que provavelmente todos os computadores têm, que é para criar os memory card virtual, que é para, por exemplo, eu tenho um HD externo de 500 GB que tem 150 jogos, então é praticamente impossível salvar todos os saves dos jogos no memory card físico. Então é criado no dispositivo um memory card virtual para cada jogo. Como o dispositivo tem bastante espaço, dá para criar um memory card para cada jogo. Então eu tenho aqui uma versão que é para criar um único memory card virtual, ou seja, se você estiver usando um dispositivo que já tem jogo instalado, então você tem que instalar um jogo, criar um memory card virtual, instalar um jogo, criar um memory card virtual. Se for um dispositivo vazio, que está instalando do zero, você pode instalar todos os jogos primeiro, 1, 2, 5, 10 jogos, e depois então criar um memory card virtual em massa para todos de uma vez só, com isso ganhando tempo. Eu tenho aqui no meu computador espetado, eu tenho um pendrive de 4 GB vazio, que eu deixei preparado só para fazer esse vídeo, e tenho um HD externo de 80 GB já com alguns jogos instalados, que é com ele que nós vamos fazer o tutorial. Eu tenho aqui também uma ISO já baixada, duas ISOs já baixadas, que é uma ISO de CD. Nota que ela tem, eu já procurei umas ISOs pequenas, que é para poder ganhar tempo no vídeo, porque eu tenho ISOs, por exemplo, que nem essa aqui que é de DVD, é uma ISO de 1 GB, eu tenho uma ISO de 1 GB até quase 7 GB e meio. Então eu peguei umas ISOs pequenas, que é para poder agilizar no tutorial. E é uma ISO de CD e uma ISO de DVD. Então vamos começar então gravando a partir do zero, um dispositivo novo, um dispositivo vazio. Vou pegar aqui o pendrive. Primeiro modo de instalar o pendrive seria colocando a ISO direto no dispositivo. Então, num dispositivo vazio, você clica com o botão direito e cria uma nova pasta. Numa pasta você renomeia ela como DVD, em letras maiúsculas, sempre letras maiúsculas, e uma pasta com o nome de CD.
também em letras maiúsculas. Você pega a ISO que você baixou, por exemplo, a ISO que é CD, até 700 MB é um CD, mais de 700 MB é um DVD. Então, você pega a ISO de CD e copia ela para dentro da pasta de CD. E pega a ISO de DVD e copia para dentro da pasta DVD. Pronto. Aqui você já gravou dois jogos, um de DVD e um de CD, um de DVD e um de CD. Só isso já é, a princípio, só isso já é suficiente. É só colocar lá no PS2. Se você tiver com o PL lá no pendrive, no memory card, já vai rodar os jogos. A segunda função aqui agora que nós vamos fazer vai ser baixar as capas. Poderia criar um memory card virtual, mas baixar as capas, nesse caso aqui, primeiro, vai facilitar na hora de criar um memory card virtual. Aqui como é que vamos fazer? A gente clica no botão do OPL, OPL Manager. Aqui ele está indicando que não tem as pastas, não tem as pastas criadas ainda do... Então vamos fechar ele primeiro. Veja que só não tem as pastas, ele vai precisar criar algumas pastas aqui. E deu a mensagem que não tem. Então para facilitar, nós vamos primeiro abrir, eu só minimizei aquela pasta ali, nós vamos primeiro abrir o aplicativo para criar o memory card virtual, que ele vai facilitar para o OPL depois. Primeiro, como é a primeira vez que vai abrir, pode levar alguns segundos para abrir, porque é uma planilha do Excel e eu ainda estou rodando, gravando ainda o vídeo. Quando abrir pela primeira vez a planilha, como ela contém macros, por segurança, as macros, quando abre pela primeira vez uma planilha, ela vem bloqueada, as macros. Então você tem que habilitar o conteúdo, ou seja, habilitar as macros. Aí clica em continuar, ele vai abrir no aplicativo. Com esse aplicativo nós vamos criar um memory card virtual. Aqui a primeira opção que vamos fazer aqui, clica nesses três pontinhos e vamos indicar o pendrive, a letra do pendrive. Veja que aqui o pendrive que nós estamos usando, ele tem a letra K, então nós vamos indicar o pendrive. É só vir aqui procurar, pode clicar aqui no computador e procurar aqui o pendrive. Só clicou ali, clica em OK até ele carregar ali a letra do drive e dá a mensagem que não tem nenhum memory card virtual ainda criado. Agora sim nós vamos abrir o OPL Manager. Ele já criou, veja que ele criou as pastas. Aqui está dando uma mensagem de erro porque o OPL Manager nesse sistema de criar o memory card, o pendrive com as ISOs, ele vai querer renomear as ISOs, ou seja, antes do nome ele precisa que ponha as IDs dos jogos. Por isso eu sempre recomendo, mesmo que seja uma ISO pequena como essa de 158 MB, usar o USB útil. Ele fica muito mais prático. Mas nesse caso é só clica no primeiro nome ali, no primeiro jogo, clica em atualizar o nome do arquivo, clica em sim, clica no segundo nome, vem de novo aqui em inválidos, clica no segundo nome e atualizar o nome dos arquivos. Aqui ele tem algum caractere no nome, um caractere inválido. Esse é mais um problema de criar os jogos a partir da ISO. Então o Mr. Bean, qual é o jogo aqui que tem aqui? Que está com... é o Mr. Bean. Então você tem que vir aqui renomear
e tirar aquele ponto que tem, que provavelmente entre o ponto e o espaço tem um caractere inválido. Bota apenas um espaço. Pode atualizar a lista. Ele está mostrando ali o jogo com o nome incorreto. Agora sim, clique em atualizar. Sim. Pronto, ele atualizou. Se vier agora aqui no dispositivo, veja que antes do nome, estava Mr. Bean, ele colocou o ID do jogo. Se vier aqui também no DVD, ele também colocou o ID do jogo. Nos OPLs mais antigos, lá na lista do jogo, quando aparece o nome do jogo, aparece antes do nome o ID. Não fica muito bonito lá o visual. Mas nas versões mais novas, mesmo assim, não aparece mais o ID dos jogos. Bom, renomeou, agora você vem aqui na opção Ações Automáticas. Ações Automáticas, baixar artes. Nessa guia de baixar artes, eu recomendo que marque mais apenas a opção aqui, ó, logo, baixar logo. Então são capa, a capa que ele vai baixar essa imagem, o disco ele vai baixar essa imagem, o logo ele vai baixar essa imagem e o plano de fundo que ele vai baixar essa imagem. Essas outras imagens aqui, nessa versão do OPL que eu tenho, eles não são exibidos, então eu não recomendo que baixe. Agora, se você estiver usando uma outra versão de OPL, ou mesmo nessa que eu disponibilizo, você queira que baixar todas as artes, é só marcar todos esses outros quadrinhos aqui. Marcou o que quer, clique em iniciar. Operação concluída. Vamos fechar aqui. Agora aqui já vê que aparece ali as capas. Podemos fechar e ver agora aqui no dispositivo tem a pasta de artes. Dentro da pasta artes está as imagens. Para cada jogo ele vai criar essas 4 imagens. Essas aqui vão ser exibidas depois lá no OPL. Pronto, isso aqui já é suficiente. Agora, se o jogo botar lá no PS2, vai funcionar os jogos e vai aparecer as artes. Agora nós precisamos dos memory card virtual. Por que era com um sistema assim com a ISO era melhor primeiro criar as artes para depois o memory card virtual? Porque a gente precisa, além do nome do jogo, a gente precisa desse ID que ele colocou aqui. Então esse aqui vai ser útil na hora de criar o memory card virtual. Então primeiro vem aqui vamos criar aqui do CD. Você clica com o botão direito do mouse e clica em renomear. Veja, não vamos apagar nada. Nós só vamos copiar aqui o nome ID, que são esses quatro letras, underline, 3 números, ponto, 2 números. Esse último ponto que tem ali você não copia, apenas os números. Clica em Ctrl C para copiar. Vem aqui no aplicativo onde está escrito ID do jogo e cola Ctrl V. Ou melhor, como aqui nós vamos criar o jogo manualmente, então ele não tem a opção aqui de digitar direto. Tem que habilitar a opção aqui. Clica nesse pontinho, como diz ali, inserir o ID manualmente. Agora sim, clica em Ctrl V. Ele copiou apenas o ID. Agora vem de novo no jogo e nós vamos copiar o nome do jogo, que vai ser depois do ponto, ou seja, não copia esse ponto também, depois do ponto até antes. No meu caso aqui está exibindo a extensão dos arquivos, que são .iso. Se no seu não tiver exibindo .iso, não tem problema, então é só copiar todo o nome. Agora, se no seu computador estiver aparecendo as extensões dos arquivos, então você não copia o nome da extensão. Então nós vamos vir aqui apenas o nome até chegar no ponto. Ctrl C, vem aqui no nome do jogo, Ctrl V. Botou o ID do jogo, o nome para o jogo. Uma coisa que eu recomendo também, como esse aqui, é só lá para a programação do OPL, ou seja, você não vai ter acesso, não vai visualizar esses dados. Então eu recomendo que remova o espaço, qualquer caractere especial, um ponto, vírgula, underline, 2 pontos, espaço, traço, você tira, remova e deixa apenas o nome, para ficar mais curto.
fica mais rápido. E clica em criar VMC. Memory card virtual criado na letra K, ok. Ali já apareceu um memory card virtual criado. Se vier aqui o memory card virtual, ele está onde? Ele está nessas duas pastas, VMC e CFG. Na pasta CFG, ele cria um arquivo com o ID do jogo. E na pasta VMC, ele cria um arquivo bin com o nome do jogo. Se vier aqui em abrir, está o arquivo CFG. Dentro do arquivo CFG tem o nome do jogo. Isso aqui é uma lista. Quando for procurar o memory card virtual, o OPL ele vai vir na pasta CFG e vai ler esse arquivo que está mostrando para ele onde está o arquivo bin, que é realmente o memory card virtual, 8 MB. Agora o mesmo sistema, mesmo princípio, vem no DVD, copia apenas o ID do jogo, cola ali para trocar, copia o nome do jogo, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, veja como aqui o nome está muito grande e tem muitas informações desnecessárias, como eu falei. Então eu vou remover aqui os dois espaços e o traço. E como ali é Tarzan Free, Tarzan Free, não sei como está escrito ali, não consigo ler aquilo ali. E tirou também o Disney, Tarzan Friend. E aí clica em criar. Memory card virtual criado, 2 memory card virtual. Se vier aqui na pasta CFG, está os dois aqui, o Tarzan, o Mr. Bean. E aqui no VMC tá o Tarzan e o Mr. Bean. E é isso. Esse aí tá pronto a instalação do jogo a partir da ISO. Instalando a ISO. E é só isso aí, é só colocar lá no PS2, ele vai executar os jogos, vai funcionar os memory card virtual e vai aparecer as artes. E o OPL ele reconhece certinho, vai aparecer na lista do OPL esses jogos. Agora eu vou deletar esses arquivos todos. E nós vamos fazer o mesmo procedimento agora usando o USB útil. Eu vou fechar essa planilha. Vamos abrir de novo aqui os aplicativos. De novo vamos abrir aqui o memory card para criar o memory card virtual. Continuar. Nesse caso, como nós vamos usar vamos gravar 2 jogos e vamos usar o USB útil, nós podemos usar o criador em massa. Se for gravar só apenas um jogo, até poderia usar esse aqui. Mas como vamos gravar 2 jogos, já vamos usar esse em massa, que já fica sabendo como é que ele funciona. Então eu vou fechar esse de novo. E nós vamos abrir o criar em massa. Aqui o mesmo sistema, clica em habilitar conteúdo e continuar. Esse aqui já é um pouquinho diferente, então vamos deixar ele de lado. E agora nós vamos usar o USB útil. Clica no USB útil. Quando ele abrir, clica aqui em continuar. Ele é um programinha em espanhol, mas ele é bem simples de entender. Vem aqui primeiro em arquivo, na opção arquivo, criar jogo desde ISO. Na opção criar, vem ali em arquivo, criar jogos desde ISO. Aqui nessas duas janelas, aqui nós vamos ter que formar a unidade onde está as ISOs que nós vamos usar, ou seja,
como lá no meu dispositivo era só no disco C, então sempre que baixar uma ISO, sempre ponha direto na unidade, para ficar mais fácil de achar. Então você vem aqui, clica no disco C, veja que já aparece as ISOs ali. Ok? Agora aqui nessa outra janelinha aqui nós vamos indicar o dispositivo, ou seja, o pendrive ou HD externo. No meu caso aqui ele é a letra K, então nós vamos procurar aqui a letra K. Só isso. Aqui eu poderia marcar as duas ISOs e mandar criar, ele já ia criar automaticamente, ou seja, eu posso marcar várias ISOs e mandar criar o jogo. Só que eu não vou conseguir renomear elas. Se eu fizer de uma por vez, eu posso renomear para ficar melhor o tamanho. Então eu venho aqui no Mr. Bean, como eu já sei que às vezes dá aquele erro do caractere especial, então eu já vou remover e clico em criar. Esse procedimento, tanto aqui quanto gravar a ISO direto, dependendo do tamanho da ISO, pode ser um pouquinho demorado, dependendo do tamanho. E gravar também a parte direto com o pendrive também depende da velocidade de gravação do pendrive. No meu caso aqui eu estou usando um pendrive já meio velho para fazer esse vídeo. Então de vez em quando eu pauso o vídeo, que é para ser mais rápido. Esse caso aqui, como nessa ISO é pequenininha, está indo relativamente bem, eu não vou pausar. Talvez na outra do DVD eu tenha que pausar. Gravou, clique em encerrar. Mr. Bean, bem, ou seja, em bom estado, e é um CD. Agora de novo, vem aqui em arquivo. Agora como ele ainda está aberto, eu posso vir apenas aqui e criar jogo desde ISO. Eu tenho ali o Mr. Bean, agora eu vou criar aqui o Tarzan. Vou fazer aquele mesmo esquema de renomear. Só que como aqui vai ser o nome do jogo, aqui eu não vou tirar o espaço, eu vou deixar o espaço. E vou tirar o Disney. E clico de novo em criar. Como esse aqui vai demorar um pouquinho mais porque é uma ISO DVD, eu vou pausar um pouquinho o vídeo. Meu pendrivezinho aqui tá meio velho, então ele demorou um pouquinho para gravar. Ele já está muito surrado, há muito tempo. Eu uso só para fazer esses testes. Então gravou, clique em encerrar. Aí como é só 2 jogos que nós estamos gravando, pode clicar em fechar. E vier agora aqui no dispositivo, vai ver que agora aqui é diferente o sistema dos jogos. Porque inclusive, quando você for, antes de começar a fazer a gravação, o pendrive ele tem que estar formatado. Você vier aqui em propriedades, veja que ele está em FAT32. Outras unidades geralmente estão em NTFS. Esse formato o PS2 não reconhece. Antes de todo o procedimento de gravar, quando for gravado a partir de um pendrive ou um HD externo novo, ele tem que ser formatado em NTFS. Por exemplo, se o pendrive tiver pendrive ou HD externo tiver menos de 32 GB, no próprio Windows você pode vir aqui, clicar com o botão direito, clica em formatar e escolhe o FAT32. Veja que aqui aparece 4 opções: NTFS, FAT, FAT32 e exFAT. Você escolha FAT32. Agora, quando o dispositivo tiver mais de 32 GB, que nem esse HD, por exemplo, aqui de 80, se eu vier aqui para formatar e vier aqui escolher, veja que ele não me dá a opção de FAT32, apenas exFAT e NTFS. Para isso você vai usar um daqueles programas que está naquele pacote, que é para formatar. Você vem aqui, está aqui, formatar. Dentro tem um tutorial, é só seguir de acordo com como está ali. Então, antes de começar o procedimento, clique ou execute a formatação do dispositivo, se ele for maior que 32 GB. Agora aqui nós vamos usar, como eu estava dizendo, o USB útil. A vantagem do USB útil é quando o dispositivo aqui ele é em FAT32,
A deficiência do FAT32 é que ele não aceita arquivos maiores do que 3 GB. Então, se você tiver uma ISO até 3 GB, 2 GB, 8 mais ou menos, você pode usar o procedimento anterior e gravar a ISO direto no dispositivo. Já ISOs maiores que 3 GB, o FAT32 não aceita. Com isso, você vai usar então o USB útil. O USB útil, o que ele faz? Ele divide essa ISO em arquivos de 1 GB. Aqui no caso ele não dividiu porque a ISO maior tem 1 GB. Mas se a ISO tivesse, por exemplo, 5 GB, ele ia dividir essa ISO em 5 partes de 1 GB. Lá o OPL vai reconhecer normalmente, mesmo que seja em 10 pedaços, ele vai reconhecer normalmente o jogo. Então, mesmo jogos pequenos, eu recomendo sempre usar o USB útil. Porque você tem um arquivo de 3 GB, por exemplo, digamos que ele caiba aqui. Mas se porventura tiver que desfragmentar o dispositivo, lá também tem um videozinho lá nos tutoriais de desfragmentação, é só assistir o tutorial lá. Então é mais fácil de ser desfragmentado 3 arquivos de 1 GB do que um único arquivo de 3 GB. Ok? Então agora o que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos criar as capas. Pode ser as capas, pode ser aqui nesse caso aqui pode ser qualquer um dos dois, ou primeiro o memory card virtual ou primeiro a capa. Como nós já estamos com o aplicativo do memory card virtual aberto aqui, nós vamos executar ele. Esse aqui é um procedimento que tem uns detalhezinhos. Primeiro clica nos 3 pontinhos, que é para mesmo princípio, marcar o dispositivo, e aqui é o pendrive de 4 GB, clique em OK. Abrir o arquivo L, sim. Ele sempre vai ficar minimizado, aqui você clica em abrir. Aqui dentro, aqui, de qualquer forma que ele tiver aqui, você dá um clique dentro, clique em Ctrl A para marcar todos, Ctrl A no teclado, segura a tecla Ctrl e clica com A para marcar todos. Depois segura a tecla Ctrl C, vai copiar. Vem aqui nesse primeiro campo e clica na tecla C e Ctrl V para colar. Pronto. Não clica mais nada, nenhum ponto, nenhuma vírgula. E pode fechar esse arquivo. Se porventura aqui sem querer você botou um espaço ou deletou algum arquivo, se você salvar esse arquivo, vai corromper ele, não vai mais funcionar aqueles jogos que nós acabamos de gravar lá. Então, se quando for fechar o arquivo, ele der uma mensagem para salvar, clique em não, nunca salve. Se porventura clicou em fechar, ele deu a mensagem perguntando se quer salvar, clique em não, certo? Clicou, colou o nome ali, clique aqui em criar os nomes dos arquivos. Ele já criou certinho, ele criou 2 nomes. Note que aqui ele já criou as duas IDs, que é o que nós precisamos. Veja que o Mr. Bean já foi diminuído o tamanho, o Tarzan a mesma coisa. Agora é só clicar em criar VMCs. Como meu pendrivezinho é um pendrivezinho já surrado, ele vai demorar uns segundos. Foi criado já o memory card virtual. Se nós vier aqui no dispositivo, está aqui os 2 arquivos do mesmo jeito que foi criado antes, só que agora foi criado automaticamente. Então, se você tiver aqui, gravou ali, como é um dispositivo vazio, e tem um HD, por exemplo, grande, você gravar todos os jogos, se clicar, usar esse aplicativo, você vai gravar todos os jogos de uma vez só, e é bem mais prático do que fazer um por um. Então aqui já foi criado, podemos fechar esse aplicativo. E agora nós vamos criar as capas, mesmo princípio. Clica no OPL Manage. Mesma coisa, ele vai dar a mensagem que não tem como nós deletemos tudo, ele não tem as pastas
necessárias. Então é só clique em OK, veja na letra K, clique em OK, sim. Ele já trouxe os dois jogos. Aqui não deu mensagem, veja que nesse aqui não deu mensagem de nomes com defeito, então por isso eu recomendo sempre usar o OPL, o USB útil. Mesma coisa, ações, baixar artes. Na lista aqui, recomendo botar só mais o logo e clique em iniciar. Operação concluída. Pode fechar todos os aplicativos. Vier aqui no dispositivo. Tá os dois jogos. Os dois memory card virtual. E as capas. Um jogo, o outro jogo. E é isso aí, a gravação de um dispositivo a partir do zero. Agora nós vamos fazer um procedimento que vai ser excluir um jogo e gravar outro jogo. Para excluir um jogo, nós vamos usar o USB útil. Por exemplo, lá no pendrive que nós gravamos dois jogos, se você quiser gravar depois que fechou o aplicativo, veja que ele não está mais carregado o jogo. Depois que fechou o aplicativo, você quiser gravar mais um jogo lá no pendrive, então você vai usar o mesmo procedimento aqui. Clica no arquivo. Agora aqui, como nós vamos gravar mais jogos, nós não vamos clicar em criar jogos desde ISO. Nós temos que primeiro carregar o arquivo L, que é porque já tem jogo gravado lá no dispositivo. Então, procurar o arquivo L. Nesse caso aqui, eu vou mencionar o HD externo, mas seria a mesma coisa, é só clicar na letra do pendrive, mas eu vou buscar a G do HD externo. Eu clico aqui no G, que é o HD externo. Quando eu clicar no dispositivo, mesmo que seja K lá do pendrive, ele já aparece aqui nesse quadrinho o arquivo ULCFG. Então o K era só clicar no botãozinho aqui, no ULCFG. Como eu vou procurar a G, que é do HD externo, é só dar dois cliques no ULCFG e ele vai carregar todos os jogos que tem no dispositivo. Aqui eu tenho 10 jogos nesse HD externo. Eu tenho um HD externo de 500 GB que tem 150 jogos. Aparece todos aqui nessa lista. Então nós vamos primeiro remover um. Jogo. Como é que nós vamos remover um jogo? O que eu recomendo aqui primeiro? Para remover um jogo que foi gravado com a ISO, basta ir lá no pendrive e deletar a ISO. Agora, jogos que foi gravado com o USB útil, que nem aqui, por exemplo, nesse HD que eu tenho 10 jogos, se for no CD ou na pasta DVD, é só deletar ela sem problema. Agora, esses que foram criados com o USB útil, note que aqui no pendrive só tem dois jogos, porque uma ISO de 58 MB e uma ISO de 1 GB, 99 MB. Se eu vier agora aqui no HD de 500 GB, que tem vários jogos, note que tem jogos de 1 GB, divididos em tamanhos de 1 GB, que é a divisão que o USB útil fez. Se tiver, por exemplo, 3,5 GB, ele vai criar 3 arquivos de 1 GB e mais um arquivo com o restante, que no caso esse aqui ficou 460 MB. Então, antes de excluir o jogo, nesse caso eu recomendo que abra o criar o memory card virtual, que é para primeiro a gente excluir o memory card virtual. Isso caso você queira também, além de excluir o jogo, excluir também o memory card virtual. Eu particularmente não recomendo. Por exemplo, digamos que tem um jogo aqui que você joga de vez em quando, então se você manter o memory card virtual lá no dispositivo, você não vai perder os saves. Se você deletar o memory card virtual que está no dispositivo, você vai perder os saves. Então, digamos aqui, vamos remover o Hulk, mas eu quero instalar ele mais adiante de novo, então não remova o memory card virtual, mantenha ele ali.
Agora se, eu vou tirar o Hulk porque eu não quero, não gosto desse jogo, então tira ele para economizar espaço. Caso você tenha um pendrive de 16, 32 GB, que é pequeno para economizar espaço, então o jogo que você não quer, você exclui. Aqui o Hulk, tá? Vamos tirar o Hulk. Então aqui como é que eu vou fazer primeiro? Eu vou vir aqui no botão, vou procurar o meu dispositivo, que no caso agora vai ser o HD externo, clico em OK. Ele está pesquisando os memory card virtual, ele já encontrou 10 memory card virtual. Clico aqui em buscar e aqui eu escolho o Hulk. No caso ali eu vou deletar o Hulk, então aqui eu escolho o Hulk. Ele está ali o ID, o nome do jogo e clico em excluir. Lembrando, eu não recomendo que exclua caso você tenha a intenção de jogar de novo, porque digamos tem lá saves, você jogou e tem vários saves lá. Se depois for criar um novo, ele vai ser sobreposto um vazio, em branco. Então, vai querer excluir, é só clicar em excluir. Deseja excluir esse memory card virtual? Sim. MC excluído, nota que já ficou apenas 9 ali e está excluído. E agora basta vir aqui no Hulk, marcar ele também e clique em eliminar. Eliminar, aceitar. Pronto, foi excluído o Hulk. Só tem 9 jogos lá e só tem 9 memory card virtual. Agora você quer gravar um novo jogo. Aí você, enquanto não fechar essa janela, basta vir aqui e criar um novo jogo. Enquanto ela estiver aberta, você desinstalou, mas já quer instalar um novo jogo, então vem aqui em arquivos e criar o jogo desde ISO. De novo, você vai lá onde está a sua ISO, escolhe a ISO que você quer instalar. Eu vou pegar o Mr. Bean, eu vou ajeitar o nome dele aqui também. Nesse lado aqui já está salvo a letra do dispositivo, então basta clicar em criar. Pronto, gravado. Se vier agora ali bom, aqui ele não vai aparecer ainda porque você não criou o memory card virtual. Para criar o memory card virtual, você instalou o Mr. Bean, ele não está lá. Para criar o memory card virtual, nós vamos começar da seguinte maneira. Aqui nesse ícone, você vai clicar, ele vai abrir o arquivo UL, que é esse arquivo que está aqui no dispositivo. Quando você grava um jogo com USB útil, ele divide tudo em pedaços, os jogos, e cria esse arquivo ULCFG, que é como se fosse uma lista. O OPL, quando você estiver jogando, ele não vai ler esses arquivos aqui. Ele vai ler esse arquivo UL.cfg, que vai dizer para ele onde é que está cada parte. Digamos, um jogo de 5 GB tem 5 partes de 1 GB. Ele vai dizer onde é que está cada parte dessa e vai executar o jogo correto. Por isso, você não pode jamais, quando for desinstalar um jogo, chegar aqui simplesmente deletar 5 jogos e 5 arquivos. Primeiro que você não sabe qual arquivo faz parte do mesmo jogo, e o USB útil ele vai deletar as partes certas e vai atualizar essa lista. Aqui nós precisamos do Mr. Bean. Então aqui tem um macetezinho aqui. Primeiro clique aqui em formatar. Provavelmente no seu já vai vir desmarcado, vai vir dessa maneira. A primeira vez que você abrir ele, esse arquivo UL no seu computador, ele vai vir marcado dessa maneira assim, porque todos os dados estão numa única linha. Então abriu, apareceu dessa maneira, clica em formatar, quebra automática de linha. Depois aqui você vem aqui com o cursor do mouse até chegar na beiradinha do arquivo, segura no clique e vai fechando até ficar apenas 2 colunas. Pronto, ó, se eu fechar mais ele distorce, se eu abrir mais ele distorce. 2 colunas, pronto. Por quê? Porque nós precisamos do nome do arquivo e precisamos do ID do jogo. Então aqui que nós precisamos do Mr. Bean, então que você vem aqui no cantinho do Mr. Bean, segura com o mouse e arrasta e marca só a linha do Mr. Bean.
apenas a linha do jogo que você quer. Marcou ali, Ctrl C de novo no teclado, vem aqui nesse campo onde está nome mais ID do jogo, dá um clique e Ctrl V. No momento que você dá um Enter, ele vai separar o ID do jogo, o nome do Mr. Bean já diminuído. Agora é só clicar em criar memory card virtual. Memory card virtual criado e já marcou 10 memory card. E você pode fechar. Nesse caso aqui, quando for já um jogo já gravado, já tem jogo no memory card, no pendrive, e você tem, por exemplo, tem bastante espaço, eu tenho 3 ISOs para gravar. Então você faz esse procedimento. Grava uma ISO com USB útil, cria o memory card virtual. Grava a segunda ISO, cria o segundo memory card. Grava a terceira ISO, cria o segundo memory card. Ou então você pode usar o memory card em massa e criar todas as ISOs de uma vez só. Só que daí tem o problema que vai subscrever todas as ISOs, todas as memory card virtual, e você vai perder os seus saves. E é isso aí então. Gravamos um jogo, 2 jogos direto com a ISO, gravamos 2 jogos com USB útil, removemos um jogo com USB útil e gravemos mais um jogo com USB útil. Agora que se eu quiser gravar de novo a segunda ISO, digamos que eu gravei o primeiro jogo aqui, aí eu tirei o memory card virtual, eu tirei fora o pendrive, fui lá no joguei, aí eu quero gravar o segundo jogo. Aí de novo, vem no USB útil, abre de novo o aplicativo para criar o memory card virtual, vem aqui em arquivo, abrir jogos, o L, o disco G, que é o meu dispositivo, clico no UL, ele está aparecendo ali o Mr. Bean, vem de novo aqui no botão criar jogo desde ISO, eu vou procurar agora no disco C o Tarzan, vou renomear, até porque aqui poderia, por exemplo, ficar esse nome inteiro, mas dependendo do tamanho do nome, quando aparecer lá na lista do OPL, se ficar muito grande pode ficar faltando pedaço, não aparecer lá, não ser executado lá. Então quanto menor ficar o nome aqui, desde que seja bem entendido que jogo seja, melhor. Já está marcado o disco G, criar. Esse jogo já existe, ou seja, ele já está lá no meu HD externo. No caso aqui eu vou botar subscrever, porque ele já existe, mas se ele não, se no seu dispositivo ele não existir, não vai aparecer essa mensagem. Se o jogo não tivesse lá, ele não iria aparecer. Provavelmente também o memory card virtual, quando for criar, ele já existe, mas desconsidere como se ele não existisse. Inclusive até está sendo bem mais rápido gravar no... Bom, é aquele que eu estou gravando no HD externo. O HD externo é muito mais rápido a gravação do que no pendrive. Gravado, clique em encerrar. Agora aqui nós temos o Tarzan e o Mr. Bean. O mesmo sistema. Vamos clicar, vamos limpar aqui essa tela. Vamos clicar aqui para abrir o arquivo L. Veja que aqui nós temos o Tarzan. Vamos copiar a linha do Tarzan, que foi o que nós gravamos agora. Ctrl C, Ctrl V. Vamos fechar aqui, sempre lembrando que se porventura eu cliquei ali e abri o espaço e ele pedir para salvar, nunca salvar. Note que aqui tem 10 jogos e aqui tem 10 VMC, ou seja, provavelmente o do Tarzan já se encontra lá, mas digamos que ele não esteja, né? Ele vai subscrever aquele arquivo, mas se não tivesse o arquivo estaria marcando 9 aqui e ele iria criar um novo. Então marquei ali, deu Enter, ele separou o ID, separou o nome. Agora é só clicar em criar VMC. Memory card virtual criado em G. Note que não aumentou ali o número porque só subscreveu. Por isso que se você usar esse memory card em massa, ele deveria subscrever todos os memory cards virtual. Então é isso aí. Gravamos 2 jogos, um de CD e um de DVD com a ISO direto. Gravamos 2 jogos, um de CD e um de DVD usando o USB útil a partir do zero. Deletamos um jogo usando o USB útil e gravamos
2 novos jogos usando o USB útil. E é isso aí, agora é só pegar o dispositivo USB do pendrive ou o HD externo e jogar no PS2 e bom divertimento.